Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Vida Sem Sombras. Meu nome é Luana Han Cipriani, eu sou staff do Rainum Português. E nós temos hoje uma convidada muito especial, a Gabi, que mora lá em Tocantins. Então, o Rainum conseguiu alcançar o norte do Brasil. E eu estando aqui em São Paulo, Sorocaba, eu gostaria de convidá-la para se apresentar para a gente. Ela recebeu a bênção com um irmão muito querido e também tem 2 filhas preciosas. Apoia muito o Rainum, tá em todas ali, trouxe toda a família. Então eu gostaria de convidar a Gabi. Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar para o nosso público. Oi, pessoal, comunidade. Eu sou a Gabriela Ribeiro, tenho 30 anos. Recebi a bênção em 2020, fevereiro de 2020. Com o Rosinei, né? Ele é aqui do Tocantins e eu naturalmente acabei vindo para cá, só que eu sou de São Paulo, né? E hoje em dia eu já tenho 2 filhas, uma de 4 anos, a Catarina, e uma de 1 ano e meio, a Melissa. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história em relação ao Rainum. Então, eu acredito que quem está nos ouvindo está bem curioso em saber como que o Rainum chegou na sua vida, como que você conheceu, por onde, por quem. Gostaria de compartilhar com a gente essa história? Sim, claro. Então, eu não lembro exatamente o ano que foi, eu acho que logo que o Rainum estava entrando no Brasil, a Samarinha Zacarias, Samara Zacarias, algumas pessoas podem conhecê-la, ela estava trabalhando ativamente, né, no Rainum, e ela me convidou, acho que foi a primeira ou a segunda turma, ela me convidou para participar. Só que não sei, na época, né, tinha alguns burburinhos, né, os líderes não estavam ajudando, incentivando as pessoas a participar, e eu fiquei meio com o pé atrás. Eu estava passando dificuldade, né, na minha bênção, mas eu fiquei um pouco com o pé atrás e não participei. Só que sempre ficava aquilo na minha cabeça, né? Nossa, eu fiz condição, tô fazendo isso, tô fazendo tudo certinho, mas essa parte não melhora, a minha intimidade não melhora, eu não tô conseguindo aceitar algumas coisas do meu esposo que me incomoda. Daí sempre o Rainha tava na minha cabeça. Aí teve uma chamada, não sei qual, mas eu já tava grávida da segunda filha, acho que foi 2023. Eu falei, não, agora não importa o que vão falar, eu vou dar uma chance, né? Quando foi para conhecer o princípio, tava todo mundo também falando coisas, né? Mas eu dei uma chance, então eu também vou dar uma chance para isso. E daí eu dei a chance, foi uma coisa maravilhosa que eu fiz, né? Porque o primeiro curso que eu fiz foi Intimidade Celestial. Não sei, né, se vocês já participaram, mas se participaram, tem conteúdos muito profundos, né, sobre intimidade do casal. E, na verdade, eu precisava daquilo, porque por ter recebido a bênção, né, virgem, pura, não sabia de nada, mesmo que a gente recebe pura, a gente não recebe tanta direção sobre a intimidade do casal. E eu não sabia que eu poderia também sentir prazer, né, o que era a intenção do casamento, assim. Eu sei que os verdadeiros pais querem, né, que a gente troque linhagem, que a gente tenha filhos de segunda geração, né, que a gente alcance o amor verdadeiro, tá, mas como é que é o caminho disso? Então, ver, né, ferramentas internas, externas, ver outras pessoas compartilhando, fez eu acender, né, foi maravilhoso. E eu aprendi, assim, como ver meu esposo, né, como Deus construiu o homem masculino, como também consegui ver, assim, eu também, como é que eu funciono, porque eu não sabia como é que eu funcionava também, né. Então eu descobri meu esposo e descobri eu também, né, nessa jornada do Rainum. E eu fiquei tão inebriada com tudo isso, né, melhorou tanto o meu relacionamento,
né, meu dia a dia com meu esposo, que eu falei, não, por que o Tocantins não tá sabendo disso? Aí eu falei com a Rebeca, não sei se você conhece. Rebeca, você conhece o Rainun? Daí a gente começou a falar sobre isso, divulgar, né? As pessoas, assim, demoraram para aceitar, mas acho que depois de 2 ou 3 ciclos eu consegui trazer pelo menos minhas cunhadas, né, que também já receberam a bênção. A família do meu esposo, acho que são 5 irmãos que receberam a bênção, né? E eu consegui trazer 3 dessas minhas cunhadas para fazer o curso também. E não sei, cada curso que passa eu tento chamar mais pessoas do Tocantins, né? Não é muito, é uma comunidade pequena, são 21 pessoas. Mas de pouco a Mas pouco, impacta bastante. né? Mas ainda falta, né? Então, esse foi meu curso no Reino. Eu tô até hoje trabalhando, né? E minha cunhada também, a Cleidiane, ela também tá muito ativa, ela quer chamar as pessoas. E a gente tá nessa batalha, né? Porque, como é que eu posso falar? A gente tem um conteúdo dos verdadeiros pais, que tá ali no papel, mas quando a gente conversa com outras pessoas, né, que mesmo que seja de outro estado, passando, já tem 10 anos de bênção, ou é recente, parece que a gente vê, nossa, essa dificuldade aqui não é só eu que tô com essa dificuldade, né? Outras pessoas também estão passando, então eu não sou uma pessoa ruim. Eu só tô passando esse tipo de dificuldade agora, mas eu vou conseguir passar isso, né? Então, te dá muita força, muito ânimo. Acho que é isso. Nossa, que legal. A gente fica muito feliz, né? Porque realmente o Rainum é formado por voluntários que se interessam, assim, começam a meio que ficar curiosos sobre os assuntos, ou que um vai chamando o outro, exatamente, né? A Samara. A Samara Zacarias, ela trabalhou bastante como voluntária, como staff do Rainum, traduzindo muito conteúdo. E foi bem no início, né, como uma das pioneiras. Vocês são amigas da mesma turma do Full Time, se eu não me engano, né? Sim, somos da mesma turma. Então já tinha aquela relação de coração, e daí a gente vai convidando no um a um, sabe? No boca a boca. E realmente esse, na verdade, é o maior sucesso do Rainum, porque é a experiência individual minha, que impactou minha vida. E realmente ali é baseado em tudo nas palavras dos verdadeiros pais, mas tem aquele ponto diferencial que você citou, né? Que são conteúdos que ensinam a gente sobre a sexualidade celestial, essa intimidade. Nós fomos criados para essa conexão profunda, né? Essa conexão íntima com Deus. E quando a gente está na nossa vida de fé, como solteiros, é algo invisível, incorpóreo, né? É muito difícil da gente encontrar o Deus físico. E quando a gente recebe a bênção, nós temos a nossa metade, que a gente vai formar essa imagem linda de Deus, mas são dois seres complementares, não são semelhantes. Você é única, o seu esposo é único e são diferentes, né? Então é muito interessante você falando que realmente você não sabia como ele funcionava e você também não sabia como você funcionava, né? Que você poderia experimentar o prazer, né? Deus criou o sexo para sentir felicidade, para experimentar como Deus é completo, mas quando tem a origem, divisão, união, né? Então, quando acontece essa união, então você pode experimentar esse prazer. Então, claro, durante a história, Satanás roubou isso, né? Adão e Eva, eles infelizmente não formaram a imagem de Deus. Eles acabaram formando a imagem de Satanás. Então, tanto que fala na Bíblia, né, que são filhos de Satanás, né? Não são filhos de Deus. Então, realmente, nós carregamos essa herança, né? Dos nossos antepassados, dos nossos avós, pais e até a gente, de que não formaram essa imagem de Deus. Então, parece que tudo é sujo, tudo é pecaminoso, tudo é meio que sombrio, tudo não pode. E que realmente a gente foi educado para guardar nossa pureza. E outra questão, né, que você disse, você recebeu o testemunho jovem, né? Foi bem nova que você entrou, conheceu o princípio. Então, isso é muito lindo também, porque a gente, exemplo, tem uma diferente segunda geração, ela tem que descobrir a fé no meio do pagode. Tipo, a gente cresceu ali no meio, a gente faz as coisas porque nossos pais
fazem, a gente segue, mas chega nessa fase da adolescência, você tem que descobrir a sua fé ou você não vai, né? E você, nessa fase, descobriu e manteve sua pureza e você foi pra bênção. E a gente acha que a bênção, a gente tem essa ilusão, né? Nossa, a bênção é o auge, é o fim. Na verdade, é o início de uma nova etapa, de um novo desafio. E é incrível, como você falou, realmente você teve essas dificuldades com o seu esposo, né? Ainda mais que a gente fala, mas a gente é todo brasileiro. Mas de estado para estado já muda bastante, né? Nossa, muito. Do sul pro norte é muito diferente, né? Começa já pela comida, né? A gente aqui no sul é mais azeite e sal, lá em cima é açafrão, piqui. Já começa por aí, né? E, na verdade, como é que eu falo? Teve diferença. Eu acho que esse negócio de região também mexeu com a questão como a gente via o casamento também. Porque quando a gente recebe a bênção, é como você falou, os nossos antepassados, né? Como a gente foi criado, tá recebendo ali junto, né? Porque eu sei, meus pais, né? Meu pai, ele era dona de casa e minha mãe trabalhava fora, imagina. Então eu já tinha esse conceito de, sei lá, o homem e a mulher tem papéis que diferem. Aqui em cima não, tipo, o homem é o provedor e é isso, e a mulher fica em casa, entendeu? E a mulher bota o prato na mesa pro esposo e, tipo, eu levei um choque, né? É muito diferente. Isso impactou, de certa forma, na minha bênção também. Tanto que, falando assim, intimamente, né? Pode falar, né, Lu? As coisas íntimas, assim. Sei lá. Aham. Intimamente, assim, no começo mesmo, né? Quando a gente recebe a bênção, o departamento de família meio que fala assim, não fala assim como a gente deve viver, né? Tipo, se o seu esposo quer namorar e você não quer, como é que a gente vai reagir, né? Porque às vezes acontece, né? E daí meio que é muito comum. E como é que acontece que, sei lá, aí o mundo secular vai falar, não, você não pode, ele não pode te obrigar a nada. Mas não é obrigar você, né? Você, como é que fala? Você está ali para uma pessoa, ela está pedindo conexão, né? E para eu entender isso, demorou muito, que a intimidade, o sexo é conexão. Não é assim, tá, eu vou namorar com você porque você lavou a louça para mim, você foi legal comigo. Uma moeda de troca, né? Acaba virando, quando a gente está assim, já no meio de filhos, muito, assim, de 2 anos de bênção para cima, acaba virando moeda de troca. E isso me fazia sofrer muito, porque eu já não sentia prazer, né? Vou falar a verdade. Os 3 anos antes de conhecer o Ranun, eu nunca tinha chegado ao orgasmo antes, né? Então, assim, pra mim, não era um momento de prazer, né? Quando eu estava cansada, ele queria, né? Eu tinha as filhas, tinha a missão para cuidar. E, tipo, aí para mim era só mais uma obrigação. Só que daí quando eu conheci, né? Não, Deus fez o homem para essa frequência, né? E a mulher, ela tem que também entender que ela, assim, ela é forno a lenha, né? Ela é forno a lenha. Ela precisa parar a mente dela e se conectar ali naquele momento. E o homem, muitas vezes, ele sempre tá pronto, né? Então, assim, o homem fez essas duas. Pronto. O homem fez essas duas divergências por algum motivo, certo? Né? A gente se complementa de algum jeito. E para eu entender isso, demorou. Assim, comecei a entender agora, né? E isso deu um up no nosso relacionamento, né? Porque eu via o sexo como sujo, ficava negando, né? E isso dava muita dificuldade na nossa vez. Querendo ou não, a intimidade celestial, ela é uma parte muito grande da bênção, né? Muita coisa se resolve na intimidade celestial, né? Nossa, é muito forte o que você falou, porque isso é uma dor, uma situação que muitos casais, tipo assim, não é uma coisa isolada, sabe? Sua, de uma para 200 bênçãos. Mas é da maioria, na verdade, porque
Realmente a questão histórica também das mulheres, a questão histórica dos homens, tudo isso implica na nossa relação conjugal. E muitas vezes, na verdade, quando a gente pega um livro, aquilo fica muito teórico, sabe? Ah, vocês têm que viver um pelo outro. Ah, não, o homem e a mulher se completam. Mas na prática, sabe, a gente precisa de algo que seja destrinchado, tipo, todos os ingredientes cozidos, temperados ali pra gente conseguir enxergar, né? Realmente, a mulher, ela foi feita pra amar o homem foi feito pra amar a mulher. Então, o homem, ele deixa, antes de querer realizar a sua vontade, ele vai fazer a sua esposa feliz, ele adia o seu desejo, e a mulher também. Então, os dois, um servindo ao outro, consegue crescer. Mas se eu tô com fome, aí eu como, aí depois, não, eu vou fazer sexo porque eu tô com fome, né? Que eu tô com vontade. Aí o que acontece? Você não tá preenchendo o outro, você tá tirando, tirando, tirando. E uma hora acaba, né? Então, uma coisa, na verdade, uma grande bênção que os verdadeiros pais nos deram é o sexo absoluto. Sexo absoluto é o quê? Um único homem e uma única mulher centrados em Deus formam essa imagem, né? Mas era pra gente chegar à perfeição, aí a gente se unir, né? Mas como a gente tá no processo da restauração, chegar à perfeição, talvez a gente não teria mais, assim, condições físicas É. pra realizar o ato de amor. Então, a graça dos verdadeiros pais de permitir que, antes da gente chegar à nossa perfeição, a gente se una, também traz essa questão conflitante, né? E o amor, então, como a gente não chegou à perfeição, o nosso amor ainda é muito imaturo. É aquele amor que a gente morde, assim, a maçã ou o caqui, dá aquela liga na boca, né? Ainda não tá pronto. Mas é interessante que você fala, né? Falar isso também exige muita honestidade, coragem. Falar, nossa, 3 anos da minha vida eu não senti prazer. Mas graças a Deus, vocês têm longos anos e a eternidade pela frente, né? Então, algo interessante no livro do Centro do Universo que tocou muito meu coração é que a gente não tá numa corrida de 100 metros, né? É uma maratona, então a gente não chega já como um atleta profissional. Não, a gente começa ali, dando as trotinhas, né? Daí depois começa a aprender a correr, começa a doer o joelho, torce o pé. A gente vai começando, então é muito lindo como você se abriu, né, pro curso, aí você também convidou seu esposo e com muitos desafios ele também se abriu. É muito difícil, na verdade, os homens terem essa oportunidade de se abrir, porque desde pequenos eles aprenderam a se virar sozinho e rejeitar os sentimentos, né? E a mulher é full sentimentos, tipo, eu tô muito feliz, de repente não, perdi o sentido da minha existência, você me ama, tipo assim, se eu fosse uma flor, você iria me amar? Você, tipo, a gente começa a sentir, né, existenciais. E você disse, né, que a intimidade celestial proporcionou essa abertura. Então, foi um momento para você receber conhecimento e também um momento em que as irmãs conseguiram ouvir umas às outras e dar graça uma à outra, assim. Então, eu fico muito feliz de que esse trabalho do Rainum pôde tocar a sua família, sabe? E você agora toca tantas outras irmãs, né? Principalmente as da sua família que você ama e tá expandindo com certeza para outras mulheres, outros casais que podem estar até hoje, né? A gente fica muito feliz que o Rainon conseguiu tocar a sua família, tocar você, e você conseguiu tocar seu esposo. E agora vocês estão trabalhando a intimidade, né? A gente não fala assim, não, agora a Gabi e o Rô estão 100%. Na verdade, é essa maratona, né? É um dia a dia que a gente vai trabalhando e aperfeiçoando o nosso coração de casal. Mas saber, né, que nós temos um grupo que a gente confia, que a gente se encontra por 8 semanas
e pode estar tendo essa conexão, né, com outras mulheres que têm outros desafios ou desafios semelhantes ao nosso, cria a oportunidade da graça e também da honestidade, né? Sermos honestos. A gente está em busca desse ideal maravilhoso dos verdadeiros pais, dessas famílias abençoadas, em harmonia, em paz, mas estamos nesse caminho, né? Até chegar lá. E também é muito lindo esse caminho, esse processo de você se descobrir o seu esposo, e no meio vocês têm duas filhas lindas. E você também fez o curso da Escola do Amor, né? Gostaria de compartilhar algo com os nossos ouvintes? Claro. Então, a Escola do Amor foi um grupo muito legal também, porque no meu grupo tinha pessoas de idades diversas, né? Tinham pessoas com adolescentes, filhos adolescentes, pessoas com filhos bebezinhos, pessoas com filhos da mesma idade. Então a troca foi muito grande, porque a gente pode ver o que pode acontecer no futuro e o que está acontecendo agora também não é só o que acontece com a gente, né? Todas as famílias. Muitas vezes a gente quer dar o nosso melhor, quer dar o nosso amor para o nosso filho ali, mas acontece as coisas do dia a dia, a gente fica estressado com um monte de coisa na cabeça. E isso não é uma coisa só minha, né? Não é uma coisa só minha, só do meu esposo, é uma coisa que todo mundo passa, né? A gente tá com vários pratinhos aí para equilibrar e acaba que é muito fácil às vezes a gente perder a paciência com nossos filhos, né? E tentar manter os outros pratinhos. E a gente reconhecer que isso acontece, que eu não sou um pai ruim, né? A gente não é um pai ou uma mãe ruim, isso acontece. Foi muito interessante. E no meu grupo, a gente falou muito sobre isso, né? De perdão e transparência com os filhos. Porque a gente fala muito de perdão e transparência para os nossos esposos, né? Que é um adulto crescido, a gente consegue falar sinceramente. Mas nossos filhos também merecem essa graça, né? De perdão e transparência. Por mais que eles sejam pequenos, né? E, sei lá, você briga com eles agora, daqui 5 minutos, eles já estão querendo seu abraço, eles perdoam muito rápido. Mesmo assim, eles merecem a transparência, né? Tipo, mamãe brigou, mamãe estava muito estressada, brigou, mas estou te pedindo desculpa, né? Porque não foi uma atitude legal. Né? Então, assim, acho que a gente dá testemunho dos verdadeiros pais, não é só sentar e ler o princípio divino com o nosso filho. A gente falou muito disso no nosso grupo. É a nossa vivência de amor com eles, né? Nossa transparência, né? Os nossos... Como a gente vive também, né? Um testemunho vivo. E foi muito boa essa conexão, né? Da gente perceber isso, né? Nossas falhas, mas que a gente também merece dar graça aos nossos filhos, né? Nossa, que ponto excelente. Realmente, eu me coloquei em reflexão agora. É algo que a gente vê, a gente briga, nossos filhos, de repente, eles já estão voltando, brincando, mas a gente precisa criar esse exercício com eles desde criança, né? Como você citou. É algo que me tocou bastante. Nossa, acredito que tocou vocês também que estão nos ouvindo. Bom, esse tempo é muito precioso estar com a Gabi. As filhas dela agora estão com o pai e o nosso tempo está quase acabando. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Uma mensagem, um convite para o Rainum, ou um convite para essa mudança que você teve, essa oportunidade de um novo começo. A mensagem. Então, eu gostaria de falar mais sobre a bênção mesmo, né? Porque por mais que a gente faça o curso do Rainum, né? A gente descubra, como eu falei, a gente descobre que a mulher também pode sentir prazer, né? A gente entende qual é a intencionalidade de Deus para o homem e para a mulher. Eu acho que, por mais que o prazer é um grande um grande passo para isso, mas não é tudo. Acho que sempre a gente tem que focar em conexão, né? Que, por exemplo, pode ser um dia ruim para o seu esposo, mas você tá bem. Então, você tem que, como é que fala?
você vai ser 80% naquele dia e ele vai ser o 20%. Isso pode ser na sua intimidade também, né? Não quer dizer que toda vez você vai, chega lá junto com o seu esposo, mas às vezes, né, pode ser só uma massagem de intimidade celestial, né? Aquilo que você está precisando no momento, esse momento íntimo. Não é sempre chegar lá no prazer e fazer coisas novas o tempo todo. Às vezes sabe, você dá um consolo para a pessoa, né? Ou às vezes eu tô 10% hoje, tô estressada, né? Então, às vezes, aí nossa intimidade pode ser qualquer outra coisa, né? A gente ouvir nosso esposo também. Então, assim, quando a gente entra pro curso do Rainum, eu espero que vocês encontrem essa conexão com seus esposos, né? E esposa também. De que você tem um aliado, não é um inimigo, né? Você tem um aliado ali com você. Então, não é só questão do prazer, mas você também buscar essa conexão. E eu vou falar, né? O curso do Rainum, baseado nas palavras dos verdadeiros pais, também tem, né, ciência, tudo junto ali, te ajuda muito, porque a gente né, filho dos verdadeiros pais, mas a gente também é um corpo, né? Então, a gente entender o lado interno e externo pode ajudar muito na sua bênção, né? E acho que minha mensagem é essa. Muito obrigada, Gabi. Realmente foi muito emocionante ouvir seu relato, seu testemunho, as suas experiências. Eu acredito que o Rainum chegou no Brasil para alcançar o máximo de famílias, de jovens, de pais possíveis. Então, se vocês ouvirem o nosso podcast, se ficarem sabendo, venham com sua curiosidade, suas dúvidas, perguntem para mim, para Stephanie ou para Gabi também e participem. É gratuito, a gente sempre abre o curso 2, 3, 4 vezes por ano. Estamos à disposição para servir as famílias abençoadas, para que possam ser famílias radiantes e dessa forma a gente possa criar famílias que protegem os verdadeiros pais e também testemunham para a sociedade que as nossas famílias são felizes, que são amorosas, que têm afeto, né? Que têm empatia um pelo outro e querem construir esse reino dos céus na terra nesse processo de união, de autoconhecimento e de serviço pelo próximo. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pela sua família maravilhosa, por estar sempre cultivando, sendo uma dos motores assim do Rainum aqui no Brasil, de convidar muitas esposas, famílias abençoadas para participarem juntos. E vejo vocês numa próxima e quem sabe num próximo ciclo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, Gabi. Muito obrigada. Obrigada por essa experiência, tá? Espero que ajude muitas pessoas.